Good evening, brothers and sisters. Boa noite, amados irmãos. We want to thank God for this privilege to come to you this evening. Queremos dar graças a Deus por este privilégio de vir a We si bring the word esta of God noite unto you. e trazer a palavra de Deus para si. It's a rare privilege unto us É um grande privilégio para nós that we have every time to come to minister the word of God to que you. temos de ministrar a palavra de Deus todos os dias. Without wasting much of our time, Sem perder muito tempo, shall we pray to invoke the presence of God? oremos para evocar a presença de Deus. Father, in the name of Jesus, we want to thank you and bless you, Lord, for this evening. You have given unto us, Jehovah God Almighty. We may come once more, Lord, in your presence to hear of your word, O God. The Bible says, O God Almighty, that man shall not live of bread alone, but of every word that comes forth from the mouth of God. Father, we know that your word has got life for us. We ask Jehovah God Almighty as we go forth into the listening of your word. Let your word be a blessing unto our lives. Let your word fortify us. Let your word strengthen our faith. Let your word build us up, O God. And let your word change something in us. In the name of Jesus. The Bible says faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Father, as we hear unto your word, O God, let a substance called faith be formed into us. In the name of Jesus. We bless you, Father God. In Jesus' name. Amen. We bless God once more Damos graças a Deus mais uma vez for this privilege to be together por este privilégio de estarmos juntos as we minister the word of life unto you. para ministrar a palavra da vida para si. We know the days are tough Sabemos que estamos em dias difíceis, and the days are evil, dias infernais, but we do rejoice. mas devemos nos alegrar, Because the Bible says, porque a Bíblia diz: rejoice always in the Lord. alegrai-vos sempre no Senhor. So our joy is not dependent on the circumstances of the day A nossa alegria não depende das circunstâncias do or what dia is prevailing around us. ou aquilo que prevalece ao nosso redor, But our joy is in the Lord. mas a nossa alegria está no For the Senhor, Bible tells us, tal como a Bíblia the nos diz. joy of the Lord is our strength. A alegria do Senhor é a nossa força. So we have joy to minister unto you because the joy of God is our strength. Nós temos uma alegria em ministrar para si, porque a nossa alegria vem do Senhor. The joy of the Lord is our strength. A alegria do Senhor é a nossa So força. without wasting much of our time, Sem perder muito tempo, I'll be speaking to you this evening about the power of the word of God. eu vou falar sobre a palavra de Deus esta noite. The power of the word of God. O poder da palavra de Deus. Because we know the word of God has got power. Porque sabemos que a palavra de Deus tem And there are a poder. few things that I'll share with you. Poucas coisas para partilhar And then we'll consigo. pray together in the name of E Jesus. vamos orar juntos em nome de Jesus. So opening our first reading in the Bible, Vamos abrir a nossa primeira we're going to read escritura. in the book of John chapter 1 verse 1 to 3. Vamos ler no livro de João 1, versículo 1 Verse a 1 to 3. 3. João 1, versículo 1 a 3. João 1, versículo 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and God was the Word. He was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. End of God. Now that is the Word of God that we're going to look today. Esta é a palavra de Deus que vamos ter hoje. The power in the Word of God, O poder na palavra de or the Deus. ability that is in the Word of God. Ou a habilidade que existe na palavra de There Deus. is ability or power in the Word of God A habilidade ou poder na palavra de Deus to do things. existe lá para fazer As we as have seen coisas. this portion of the scripture, Assim como vemos nessa porção the de Word of God escritura. has got power to create all things. A palavra de Deus tem poder de criar todas as coisas. All things were made by the Word. Todas as coisas foram feitas pela God palavra. spoke creation into being. Deus falou a criação para que ela In the se beginning was the manifestasse. Word. No princípio era o Verbo. And the Word was with God. O Verbo estava com And Deus. God was the Word. E Deus era o Verbo. He
The Word was God. O verbo era Deus. He was in the beginning with God. Ele estava no princípio com Then Deus. verse number 3 says, E o versículo 3 all diz: things were made by Him. todas as coisas foram feitas por All Ele. things were made by Him. Todas as coisas foram feitas So por Ele. creation was spoken into being. A criação foi proferida para que When you go to read in acontecesse. Genesis chapter 1, Quando lemos Gênesis 1, we see God speaking. nós vemos Deus And that falando. speaking forth of God bringing forth results in the world. E essa fala de Deus trouxe resultados no mundo. So there's a power in the Word of God Há um poder na palavra de to Deus create, de criar, to bring forth results, de trazer to resultados, change things. de mudar coisas. God uses the Word. Deus usou a palavra. Every time He wants to change something, He just speaks a word. Toda vez que Ele quer fazer algo, Ele simplesmente fala When a God palavra. speaks, Quando Deus fala, It is done. é tudo feito. So there's power in the Word of God. Há um poder na palavra de There's Deus. power in the Word of Há God poder na palavra to de Deus create. para criar. The situation we may be going through may be tough, A situação que nós atravessamos but pode when ser the Word of God difícil, comes, mas quando a palavra de Deus it vem, brings a creation. traz uma It criação, brings an ability. traz It habilidade, brings an influence. traz uma It brings influência, a change traz uma in the mudança situation. na situação, Because the Word of God porque a palavra de is Deus loaded with power. está carregada Beloved de of God, poder. Amado de There is Deus, power in the Word of God há poder na palavra de to Deus create all de things. criar todas as When you read coisas. in Hebrews chapter 1, verse number 3, Quando lemos em Hebreus 1, versículo 3, the Bible says a Bíblia diz: He is sustaining all things. Ele sustenta todas as coisas, He is sustaining all things Ele sustenta todas as by the coisas power of His Word. com o poder da sua palavra. That's Hebrews chapter 1, verse number 3. Vamos ler Hebreus 1, versículo 3. Hebreus 1, versículo 3. Hebreus 1, versículo 3, assim diz a palavra: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. It says, who being the express brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He Himself had paid our sins and sat down on the right hand of the Majesty on high. So we see from this portion of the scripture Nós vemos nessa escritura that the word of God has got power to uphold all things. que a palavra de Deus tem poder de criar todas as coisas. What upholds the stars, the universe, O- in place, O que colocou as estrelas do universo, the entire world, o que criou o mundo inteiro, is the word of God. é a palavra de It says, Deus. upholding all things by the word of His power. Ele diz, criou todas as coisas com o poder da sua palavra. God is upholding things by the power of His word. Deus cria as coisas com o poder da sua So I palavra. can tell you, brothers, the word of God can uphold your life. Eu vim te dizer, irmão, que a palavra de Deus pode criar coisas na It sua can vida. uphold, it can sustain your life. Pode sustentar a sua vida. When things are tough, when things are difficult, the word of God can uplift you. Quando as coisas estão difíceis, a palavra de Deus pode te fortalecer. When times are hard, when times are difficult, the word of God can uplift you. Quando as coisas estão difíceis, insustentáveis, a palavra de Deus pode When money levantar o seu cannot uplift your life. Quando o homem não pode When man cannot te uplift your ajudar, life. quando o homem não pode te ajudar, When people cannot uplift your life, quando as pessoas não podem te the word ajudar, of God can uplift you. a palavra de Deus pode te The word of ajudar. God can uphold you A palavra de Deus Because pode there's te power in the levantar, word of God porque há poder na palavra to de Deus uphold all things. de levantar todas as In the name of coisas Jesus. em nome de Jesus. So another thing we're going to look at, A outra coisa que vamos ver, the word of God a palavra de Deus, is living and is active. ela é viva e ativa. Hebrews chapter number 4, verse number 12. Hebreus 4, versículo 12. Shall we read that? Vamos ler. Hebreus 4, versículo 12. Assim diz a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz
e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glory be to God. Amém. It says, for the word of God is quick Porque a palavra de Deus é viva and is powerful e é poderosa and is sharper than any two-edged sword, e corta como uma espada em 2 gumes, piercing to the dividing asunder of soul and spirit, e vai penetra até a divisão da alma e do and the espírito joints and marrow, e das juntas e medulas, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. e é apta a discernir os pensamentos e intenções Now we do look at coração. another character of the word of God here. Estamos a ver o outro caráter da palavra de It Deus says aqui. the word of God is living. Ele diz que a palavra de Deus é viva. That's something so powerful because the word of God is alive. É uma coisa tão poderosa porque é viva a palavra de The Deus. word of God carries the life. A palavra de Deus tem a vida. That's what the Bible says, man shall not live of the word of bread alone, Por isso a Bíblia diz que o homem não viverá somente do pão, but of every word that comes forth from the mouth of God. mas de todas as palavras que vêm da Because the boca word de of Deus. God is alive. Porque a palavra de Deus é viva. It can effect power. Pode efetivar, It can effect poder, life. pode afetar a vida. Whenever the word of God goes, life goes through. Aonde a palavra de Deus vai, lá vai a vida The Bible says também. God sent forth His word, and His word healed them and delivered them from their destruction. A palavra diz que a palavra de Deus foi proferida e ela libertou-os das suas adversidades. So you can see from this portion of the scripture Podemos ver nessa porção das that the word escrituras of God is alive. que a palavra de Deus é So viva. as we are preaching it to you in your lives, Quando ela é pregada ou é preferida, you're nas not suas just vidas, receiving spiritual life. You're not just receiving spiritual life. você não a recebe simplesmente na vertente espiritual. You're also receiving physical life itself. Você recebe também fisicamente. Because the word of God can even heal sickness. Porque a palavra de Deus pode curar It has doenças. got that power. Tem esse That's poder. how powerful the word of God is. É onde está o poder da palavra de It says the Deus. word of God is living and is powerful. Ele diz a palavra de Deus é viva e poderosa. It means we can see the power of the word of God. Podemos ver o poder da palavra de It has Deus. capability to do things. Tem a habilidade de fazer as coisas. Capability to change things. Tem a habilidade de When mudar things are coisas. tough, Quando as coisas estão speak difíceis, the word of God. fale a palavra de When Deus. things are difficult, Quando as coisas estão speak the word of difíceis, God. fale a palavra de Because it has Deus. got power to change Porque things. tem o poder de mudar as There's got coisas. power to do things. Tem poder de In the name of mudar as Jesus. coisas em nome de The Bible Jesus. says it's sharper than any two-edged sword. Ele diz que corta em 2 cumes como uma Now understand, espada. at this time, Entendemos que neste momento the greatest weapon of war a grande arma was de a guerra sword. era a espada. Now in our time, Em nossos tempos we have many great weapons of war. temos grandes armas de We have the guerra. intercontinental ballistic missiles. Temos mísseis balísticos, tudo We mais. have got atomic bombs. Temos bombas atômicas. We have got AK-47s. Temos AKPMs. So in comparing the word of God, Comparando com a palavra de Deus, it is so powerful that it's even more powerful than an AK-47. ela tem mais poder que a AK-47. Because the word of God is powerful and is living. Porque a palavra de Deus é poderosa e viva. I call the word of God the weapon of mass destiny. Eu chamo da palavra de Deus a arma massiva. Mass destiny. A arma massiva de What can destino. move you into destiny is when you have the word of God in your life. O que pode te mover para o seu destino é a palavra de Deus The na word of sua God vida. can change lives. A palavra de Deus pode mudar vidas. The Bible says, so mighty did the word of God grew in Ephesus. A palavra de Deus diz que é tão grande a forma como ela It atua na vida impacted da the whole pessoa. city of Ephesus. Impacta todas as coisas na pessoa. So when you have the word of God in your life, Quando tens a palavra de Deus na sua it vida, can work wonders for you. pode fazer maravilhas. It can change things around you. Pode mudar as coisas a seu favor. The Bible says A Bíblia diz it's able to divide asunder pode dividir
Only the word of God can do this, nothing else. Somente a palavra de Deus pode fazer The isso. dividing of Nada the soul and the spirit. Dividir a alma e o espírito. The word of God can deal with things in your spirit. A palavra de Deus pode fazer coisas no seu Can deal with espírito. things in your soul. Pode lidar com coisas na sua At the same alma. time. Ao mesmo tempo, For the Bible says, a Bíblia diz, it divides asunder the spirit and the soul. divide o espírito e a alma. There are things no man can touch you. Há coisas que o homem não pode There are things in your life no alcançar. one can discover them. Ninguém pode But the word of alcançar. God can go even deeper in that dimension. Mas a palavra de Deus pode ir até mais profundo que And isso. divide things in your E spirit. dividir coisas no seu Things in espírito. your heart. Coisas no seu coração. Things in your soul. Coisas na sua The word alma. of God can do with that. A palavra de Deus pode lidar I don't know com what you're isso. going through right now. Eu não sei porque está But I come to tell you in the name of agora, Jesus mas eu vim te dizer that the em nome word of de God Jesus is powerful. que a palavra de Deus é It's poderosa. able to divide asunder Ela pode dividir a alma, the soul and the spirit. a alma e o espírito. It can deal with all the problems in your spirit Pode lidar com todos os and problemas in espirituais your soul. e na sua alma. Because it has got that power and ability. Tem esse poder e In the habilidade name of Jesus. em nome de Jesus. The Bible says it even goes in the joints. A Bíblia diz que até vai às juntas. Now this is dealing with your physical body. Aí lida com o seu corpo It físico. goes in your marrows. Vai até a sua medula. Now the marrows is inside the bones. A medula está dentro dos ossos. In the marrows where the red blood cells are formed. Temos glóbulos vermelhos que são formados They na are formed in medula. in the bone marrows. São formados na medula. Now the word of God goes in where the formation of the red blood cells are formed. It goes there. A palavra de Deus vai até onde são formados os glóbulos Our vermelhos. white blood cells are also formed in the same place. As nossas células também são formadas nesse. That brings the immunity of the body. O que traz a imunidade do corpo. Now the Bible says it goes inside the bone A marrows. Bíblia diz vai para dentro da medula. So even if you are sick, Mesmo quando estás the word of doente, God will go inside where the sickness is. a palavra de Deus vai para onde está a Where a doença. doctor cannot see. Aonde o médico não Where a pode ver. microphone cannot see. Aonde ninguém pode ver. But the word of God can go there. Mas a palavra de Deus vai Because lá. it has got power. Porque tem poder. Oh, glory be to God for His word. Glória a Deus pela sua Glory be to palavra. God for His word. Glória a Deus pela It has sua got palavra. power Ela tem to poder go in the bone marrows de entrar nos to go in the medula, joints. de entrar nas juntas and to bring the thoughts of the intents of the heart. e também compreende as intenções do The coração. word of God knows what you are going through, my brother, my sister. A palavra de Deus sabe porque estás a atravessar. It brings the deeper thoughts of your heart. Traz os profundos It pensamentos do reveals seu what is coração. in your spirit. Revela o que está no seu espírito. Because God is the word. Porque Deus é a palavra. Oh, glory, glory be to His name. Glória ao seu nome. Glory, glory be to His Glória name. ao seu nome. As we close, É jeito de the word of fecho. God has got another capability. A palavra de Deus tem outra capacidade. It's able to build you up. Ela pode te construir, te It's able to edificar. strengthen you, beloved of God. Ela pode te fortificar, Go amado to the de book Deus. of Acts, chapter number 20, verse number 32. No livro de Atos 20, versículo 22. Acts chapter 2, chapter 20, verse number 32. Atos 20, versículo 22. 32, not 22, 32. Desculpa, versículo 32. Assim diz a palavra. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Now, as Apostle Paul was praying for the church in Ephesus, O apóstolo Paulo orava para a igreja de Éfeso. as he's about to leave to go back to Jerusalem, Ele estava para sair e voltar a Jerusalém. he makes this prayer and speaks to them this way. Ele fez uma oração e falou essas palavras He para said, I eles. commit you to God Eu disse, eu vos recomendo a Deus and to the word of His grace, e a palavra da sua graça, which is able to build you up que é capaz de vos edificar and give you inheritance among those who are sanctified. e vos dar a herança entre todos os santos. So the word of God A palavra de Deus, is able to build us up. ela pode nos edificar. It can build your life.
ela pode edificar a sua It vida, can build your faith. ela pode edificar a sua It can fé, build your marriage. pode edificar o It seu, can build your seu career. lar, a sua It can carreira, build your pode business. edificar a teu Whatever you need in negócio. life Tudo o que precisas na is in sua the word of vida God. está na palavra It's de able to Deus. build you up. Ele pode te I want to edificar. strengthen someone today who is sick. Eu quero fortificar alguém que Someone who está is down doente because hoje. of life. Alguém que está para baixo por Someone causa who da is vida. troubled because of issues of life. Alguém que está destronado por causa dos The problemas da Bible vida. declares A Bíblia diz, the word of God is able to build you up. a palavra de Deus é capaz de te Beloved of edificar. God, go for the word of God. Amado de Deus, vá para a palavra de It will Deus. build you up. Ela vai te edificar. No, no, who has disappointed you in life? Se alguém te partiu o The coração, word of God can build you up. a palavra de Deus pode It te can build your edificar. self-esteem. Pode It can edificar. build your courage. Pode edificar a sua It can build your coragem, strength. a sua It força, can build your life. a sua vida, It can build your faith. a sua fé. It's able to build you up. Ela pode te It is a edificar. builder of destiny. É edificadora dos It's a builder of destinos. self-esteem. É edificadora dos destinos. The Bible declares. A Bíblia diz, Not just is it able to build you up, ela não somente é capaz de te but the word of edificar, God is also able to give you an inheritance among those who are sanctified. mas também pode te dar a herança dentre os You santificados. have a place in God, beloved of God. Você tem uma bênção em Deus, You amado have a de Deus. place in God. Tenha um lugar em You Deus. have a place in God. Tens um lugar em There's Deus. room for you and there's room for me in God. Existe um lugar para ti, um lugar para mim em And the Deus. Bible says E a Bíblia diz, the word of God a palavra de Deus, is able to give us an inheritance ela pode te dar a herança among those who are sanctified. dentre os Beloved of santificados. God, Amado de Deus, as you listen to the word of God, a ouvir a palavra something de is Deus, happening in your life. algo está acontecendo em Something sua is vida. changing somewhere. Algo muda em algum I don't know lugar. many things you're passing through, Eu não sei por But que I've estás a got confidence atravessar, in the word of God. mas eu tenho confiança na Because it's palavra able to de build Deus, you up. porque ela pode te As we preach it edificar. unto you, Enquanto nós and as you pregamos receive it in esta your palavra e spirit, recebes o seu something is going to espírito, change. algo irá mudar. something is going to change. Algo irá mudar. Because the word of Porque a God palavra de has Deus, got power ela tem to poder build us up. de nos It has edificar. got power Tem poder to give us para inheritance nos dar a among the herança saints. dentre os So with these 5 santificados. points, Nesses 5 pontos, I believe God is blessing eu some. creio que Deus abençoou. Number 1, the word of God is able to create all things. Primeiro, a palavra de Deus é capaz de criar tudo. Number 2, the word of God is able to sustain all things. Segundo, ela sustenta tudo. Number 3, the word of God is powerful and it is living. 3, ela é poderosa e viva. Number 4, Número it 4, is able to build us up. ela pode nos edificar. And number 5, E por último, it is 5, able to give us inheritance among the ela saints. nos dá herança entre os Beloved of santificados. God, Amado de Deus, with this package of the word of God in your life, com este pacote da palavra de Deus, you can na sua face vida, tomorrow. tu podes enfrentar You can o amanhã, face challenges. podes enfrentar You can face desafios, difficulties. podes enfrentar Because you know dificuldades, porque no sabes, weapon formed against you shall ever prosper. nenhuma arma forjada contra ti Because you have the word prosperará, of God in your life. porque tens a palavra de As Deus Apostle na Paul sua says to vida. the church in Colossians, Assim como diz o apóstolo Paulo May aos the word of Colossenses, Christ que a palavra de Cristo grow richly in you, abunde in ricamente all wisdom, em vós com todo In all conhecimento, com todo conhecimento, in the name of em nome Jesus. de Jesus. I want us to pray. Eu quero que oremos In the name of em Jesus. nome de Jesus. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for the ministration of your word. And we have learned today that your word of God is powerful. It has got power and ability, of God, to do things for us, O God Almighty. Thank you, Father God, for the word. That when the Bible says you sent forth your word, of God, and your word healed them, O God Almighty, and deliver them from their destruction. Father, in the name of Jesus, this moment, O God Almighty, I rise every person of God who is passing through a challenge, who is passing through a difficulty, who is passing through, Jehovah God Almighty, tough times and tough situations of God. I speak your word upon their lives in the name of Jesus, upon that situation of God, upon that difficulty of God. I speak in Jesus' name your word, of God Almighty, for your word says you sent forth your word and your word healed them, Lord, and deliver them, Lord, from their destruction. May somebody be delivered in the name of Jesus.
Jesus. May that mother be delivered in the name of Jesus. May that child be delivered in the name of Jesus. Lord, we speak deliverance upon nations. We speak deliverance upon countries. We speak deliverance, Lord, by the power of the word of God. Lord, we pray right now, Lord, may people be built up, Jehovah God Almighty, whose faith has been destroyed, whose faith has been destroyed, oh God. I pray, Jehovah God Almighty, by the power of your word, oh God, build faith in your people, build faith in that mother, build faith in that sister, build faith in that brother, in the name of Jesus. Lord, oh my God, I pray, Jehovah God Almighty, those who are facing through challenges now because of this pandemic, Lord Almighty, I pray, Lord, build them up in the name of Jesus. I pray, Lord, your power to operate wonders. Let your word, Jehovah God Almighty, bring a solution to your people. Let your word, Jehovah God Almighty, heal lives, oh God. Let your word, God Almighty, bring lives, oh God. Let your word, God Almighty, transform lives, oh God, in the name of Jesus. Father, we pray, Shatalababa, Maketelebrasata, Eperia Santalaba, Itekelebo Shatala, Paresitalibramanto, in the name of Jesus. Lord, we pray your word. Thank you, Holy Spirit of God. We speak lives unto nations. We speak lives unto people. We speak lives, oh God, by the power of the word of God, in the name of Jesus. Lord, we reverse the power and the ability of this catastrophe, of this pandemic, by the power of the word of God, in the name of Jesus. You coronavirus, hear the word of God in the name of Jesus. Father, we crush it in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Lord, for hearing us. In Jesus' name we pray. Amen. Wakwenzima